Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado aqui no Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 17 de abril. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Incêndio destrói 3 casas no Coroado. A suspeita é de curto-circuito. Quando a minha irmã chegou, ela gritou que estava pegando fogo aí na casa do vizinho. Quando a gente veio, que os meninos começaram a pegar os baldes de água, o fogo já estava muito alto e já começou a entrar aqui pela janela da casa da minha irmã e pegou fogo em tudo aí. Casos de sarampo aumentam em Manaus. 16 suspeitas já foram confirmadas na capital. E o Tribunal de Contas suspende processo de aluguel de ambulâncias do SAMU. Quem trabalha nas bases do SAMU afirma que Manaus tem apenas 12 ambulâncias em operação para atender 2 milhões de habitantes. Prepare o bolso. Petrobras anuncia aumento e gasolina em Manaus deve chegar a R$ 4,52. E no quadro Lição de Casa, você vai ver a adaptação de crianças venezuelanas e haitianas nas escolas públicas de Manaus. Tem as dificuldades dele, que é a língua, né? Mas depois eles vão buscando, se tem dificuldades, eles vão atrás o tempo todo buscando para aprender. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você. São 6h02. Nós já estamos ao vivo aqui no Manhã no Ar e você pode participar do programa com a gente. É muito simples, manda sua mensagem de texto, deixa seu recadinho na nossa página no Facebook, vai lá na nossa rede social e sugere sua reportagem, pode passar sua denúncia, flagrante, entre outras coisas. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E 30 quilos de drogas foram apreendidos em Manaus através de 2 operações policiais. Os entorpecentes vieram de Tefé e seriam distribuídos aqui na cidade. Em uma das embalagens foi encontrada a sigla de uma facção criminosa. 15 mais 15 igual a 30. Os 2 carregamentos estavam em locais diferentes, mas tinham o mesmo peso. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos acredita que as organizações criminosas reduziram a quantidade de drogas para evitar perdas maiores. Em uma das ocorrências, a polícia prendeu Ederson Gonçalves Arruda. Na outra, Rorivaldo Jonesson Araújo. A primeira apreensão feita pelo Departamento de Narcóticos foi no início da tarde de domingo. Eles já estavam investigando o Ederson há alguns dias. Chegaram no condomínio onde ele supostamente morava e verificaram que ele estava entrando dentro de um carro prateado. Os policiais, então, abordaram o infrator porque já sabiam que ele escondia a droga dentro de casa. Ele acabou confessando o crime, levou os policiais até a residência e 15 quilos de entorpecentes foram encontrados dentro de um quarto. De acordo com a polícia, essa droga vinha de Tefé. Já é a segunda prisão do Ederson pelo DENARC, né? Ele já foi preso ano passado com aproximadamente 40 quilos de maconha do tipo skunk. E a nossa investigação com ele tinha iniciado há cerca de 10 dias. Fizemos um acompanhamento dele. No momento que os nossos policiais abordaram ele, ele indicou que havia uma quantidade de entorpecente na residência dele. Os policiais se dirigiram até o local e confirmaram a droga condicionada em uma mala que estava guardada no próprio domicílio dele. A segunda apreensão aconteceu por volta de 17 horas. Dessa vez, foi um trabalho em conjunto com a Secretaria de Inteligência, que estava monitorando um carregamento que vinha também do município de Tefé, aqui para Manaus, dentro de uma embarcação. Quando os policiais do DENARC chegaram até o barco, verificaram que existia uma mala e dentro dela 15 quilos de drogas que pertenciam ao Rorivaldo. Rorivaldo confessou o crime, mas de acordo com a polícia, ele não tem passagens anteriores. Um detalhe interessante é que a droga que ele trazia aqui para a capital do Amazonas tem as iniciais de uma facção criminosa que atua em todo o país. Esse é um detalhe que a gente está investigando já há um certo tempo. A presença dessa facção aqui no Amazonas, a gente não pode dar maiores detalhes, mas a gente acredita que o DENARC, o DRCO, a Secretaria de Inteligência, estamos fazendo um trabalho num único bloco para que a gente consiga detectar se essa facção está se filtrando ou não aqui na capital. E uma mulher foi presa no bairro Nossa Senhora das Graças vendendo drogas. Segundo a polícia, a suspeita cumpria pena em prisão domiciliar. Maria Ferreira Farias não saía de casa há pelo menos 3 anos.
cumpria pelo crime de tráfico de drogas prisão domiciliar. Por volta de 1h30 da manhã, segundo PMs da Rocan, ela estava na rua durante a madrugada, vendendo drogas novamente. Depois de uma abordagem, a polícia militar informou que ela estava com 81 trouxinhas de cocaína e mais 35 trouxinhas de oxi e outras 2 porções grandes também de oxi e mais uma quantia de R$1.000. Depois disso, ela foi trazida aqui para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Ela disse pra gente que não tinha nenhum tipo de relação com essa droga, e sim que esse entorpecente tinha sido implantado pela própria Polícia Militar. Disse também que cumpriu os 3 anos em regime fechado em casa e que não saía de casa para nenhum tipo de situação. Mas, de acordo com a Polícia Civil, a história é totalmente diferente. Na verdade, ela estava vendendo as drogas na rua Carangola, lá na comunidade, fica no bairro Nossa Senhora das Graças, a Vila Amazonas. E depois disso, foi trazida para a delegacia e durante o depoimento contou que vendia essas drogas para o irmão, que é foragido pelo mesmo crime. Conforme o que foi apresentado pela Polícia Militar, eles receberam a denúncia via CIOPS e aí em seguida foram ao local e passaram a fazer a abordagem nas pessoas. Em seguida, ela foi delatada por um informante ali da área e que deu as características dela. E os policiais foram em busca de encontrá-la, quando acharam ela em frente à sua residência, e a sacola com entorpecente escondida numa parede. Os policiais militares passaram então a questioná-la sobre o material entorpecente, e ela não falou nada, ela preferiu silenciar. E em seguida os policiais trouxeram ela aqui para o 12º DIP, onde ela foi flagranteada pelo tráfico de drogas. E 2 crimes assustaram os moradores do bairro Nova Cidade ontem à noite. Em um dos casos, os suspeitos atiraram várias vezes contra um borracheiro no local onde ele estava trabalhando. Na fuga, os suspeitos ainda trocaram tiros com a polícia. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Oi, Danilo, bom dia. Traz os detalhes para a gente sobre esse caso aí, desse tiroteio. Eles atiraram contra o borracheiro e depois ainda trocaram tiro com a polícia? Isso mesmo, Adriane. Foram 2 casos violentos, todos no mesmo bairro, na zona norte da cidade, no caso, o bairro Nova Cidade. Segundo informações da 15ª Companhia Interativa Comunitária, o primeiro crime foi de um mototaxista identificado como Agil Cordeiro, de 34 anos. Ele estava no ponto onde trabalhava, lá na rua 25, próximo a uma caixa d'água. Depois que ele estava trabalhando, 2 homens chegaram de maneira desconhecida. Não há informações de se eles chegaram de moto, ou de carro, ou de algum outro veículo. Mas o fato é de que quando se aproximaram, atingiram o mototaxista com 5 tiros. 3 na cabeça e 2 no tórax. Depois, eles fugiram e não há mais informações do paradeiro desses suspeitos. Os assassinos, segundo a Polícia Civil, podem estar ligados com o tráfico de drogas, mas, segundo a família do taxista, ele nunca teve nenhum tipo de problema com essa situação. Já os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária, na hora do crime, isolaram o local e esperaram que a perícia da Polícia Civil e, claro, o Instituto Médico Legal fossem acionados. Eles descobriram lá uma série de situações, como câmeras de vigilância que podem ajudar nas investigações e, claro, testemunho de pessoas que estavam no local. Agora, o outro caso, o segundo caso que você comentou, Adriane, sobre os 17 tiros que foram atingidos, na verdade, disparados contra o Anderson Vitor, de 28 anos, enquanto ele estava trabalhando também lá no bairro Nova Cidade. Aconteceu nessa borracharia na Avenida Margarita, horas depois do mesmo crime lá do Conjunto Buritis. O Anderson estava, como eu disse, trabalhando quando outros 2 homens chegaram e logo começaram a atirar. Não tiveram nenhuma piedade nem dos donos da borracharia, um casal, ambos com 26 anos, que também foram atingidos com tiros. Já o Anderson Vitor, de 28 anos, como eu disse, foi atingido com 17 tiros, a maioria na cabeça e o restante nas costas. Em seguida, esses assassinos também fugiram. E o mesmo procedimento que foi feito no crime do Ageu foi feito também
do crime desse homem. No caso, a Polícia Militar isolou o local, o Instituto Médico Legal, em seguida começou essas primeiras investigações. A família do Anderson disse que ele já tinha sido preso, mas que não tinha conhecimento de nenhuma conta ou tipo de dívida que ele tinha com o tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está aí para isso, né? Investigação. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E uma reintegração de posse nos municípios de Manacapuru e Novo Airão foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Parte das famílias que estavam desabrigadas vieram até Manaus e acamparam em frente ao órgão para esperar a decisão. Cerca de 120 pessoas chegaram pela manhã na frente da sede do tribunal. A determinação deles era acampar no local até que saísse uma decisão da justiça. Hoje nós saímos de Manacapuru, 3 horas da manhã, e viemos em busca de uma decisão. Nós queríamos voltar para nossas terras, porque desde janeiro, do dia 9 ao dia 16, que nós fomos tirados de nossas terras, nós viemos buscando isso aí. Eles representam agricultores de cerca de 7 comunidades que ficam entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão. 300 famílias foram expulsas de casa no início de janeiro pela Justiça, numa disputa pela terra movida por uma empresa privada. Sem ter onde morar e nem como trabalhar, eles decidiram cobrar da Justiça um posicionamento em relação ao ocorrido. Nós somos trabalhadores, nós estamos produzindo produto da terra que serve para a mesa de qualquer um. Nós só queremos produzir, só queremos trabalhar, só isso nós queremos voltar para o nosso terreno e trabalhar, só isso. A decisão foi acompanhada pelo defensor público Carlos Almeida, que explicou o despacho do tribunal. Aconteceu uma reintegração de posse coletiva enorme em Manacapuru, onde houve a remoção de diversas famílias, aqui várias produtoras rurais, e dessa situação a Defensoria já tinha entrado com recurso que tinha sido negado pelo tribunal e posteriormente houve uma atuação do Estado e da Defensoria também em conjunto para tomar as providências de retorno da população. O Estado do Amazonas, pela Secretaria de Política Fundiária, identificou que as áreas que a agropecuária diz que são suas, na verdade, são do Estado, e foram feitos 2 pedidos de suspensão de liminar aqui para a presença do tribunal, um pela Defensoria, outro pelo Estado. O que acabou de ser deferido agora foi o pedido de suspensão do Estado, que implicou na suspensão das medidas de reintegração, permitindo com que as famílias voltem imediatamente para a localidade. Acabei de pegar a informação, o pedido já foi comunicado para a comarca de Manacapuru, o que significa que com essa comunicação a adesão liminar está suspensa, as famílias podem retornar à localidade. E o incêndio na tarde de ontem atingiu 3 casas no Coroado, na zona leste de Manaus. 2 delas ficaram completamente destruídas. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas as famílias ficaram desabrigadas. Além disso, outro problema piorou a situação no local: a falta d'água. O Beco Santa Rita fica no bairro Coroado, zona leste da cidade. O incêndio começou em apenas um dos barracos, mas logo se alastrou pelas outras casas. A parte de madeira queimou rápido, atingindo 5 residências e deixando as famílias desabrigadas. Houve perda total de móveis e objetos das vítimas. A equipe da TV A Crítica foi uma das primeiras a chegar no local e flagrou a angústia de quem foi prejudicado. Quando a minha irmã chegou, ela gritou que estava pegando fogo aí na casa do vizinho. Quando a gente veio, que os meninos começaram a pegar os balde de água, o fogo já estava muito alto e já começou a entrar aqui pela janela da casa da minha irmã e pegou fogo em tudo aí. Começou por essa casa que a gente viu que é mais prejudicada? É, começou por essa casa, num quarto do rapaz, que a minha irmã disse que viu na hora que saiu o fogo, aí ela saiu correndo, gritando fogo, mas não deu tempo, que foi muito rápido. Pelo menos 10 mil litros de água foram empregados nas primeiras 2 horas para tentar controlar o incêndio. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, 5 casas foram atingidas, as famílias tiveram perda total das suas coisas, né? Realmente não tem como você recuperar os objetos que foram perdidos durante esse incêndio. Um problema que foi relatado pelos moradores aqui do Coroado foi em relação à água. No primeiro momento, o Corpo de Bombeiros que chegou com um carro tinha água suficiente para tentar debelar ali aquelas chamas mais altas, mas depois disso foi necessário puxar mangueiras de moradores aqui do bairro e até utilizar um tanque, um reservatório que tinha aqui embaixo para tentar trazer a água aqui para o Beco Santa Rita. E aí foi justamente nesse momento que os moradores se depararam com um problema muito grave aqui da área, que é justamente a falta de água. O Carlos Júnior, que é serralheiro,
bombeiro, ele deu suporte para o Corpo de Bombeiros. Vocês tiveram esse problema de falta de água até chegar o carro-pipa, né? Exatamente. O primeiro combate não foi feito justamente por falta de água, né? Falta de água nas torneiras das residências aqui do Beco, na realidade do bairro inteiro, né? Que é uma situação corriqueira aqui, a falta d'água. Sempre nos deparamos com esse problema quase que diariamente, né? Então os moradores aqui do Beco tiveram dificuldade para fazer o combate, tiveram que descer as escadas aqui para pegar água em baldes, numa caixa d'água de um vizinho, para tentar fazer o combate até a chegada dos bombeiros. Mas como as casas são casas de madeiras, né, o fogo se alastrou rapidamente, tomou proporções maiores do que a possibilidade de se combater com baldes de água. Então, graças a Deus, os bombeiros conseguiram chegar a tempo de evitar um mal maior. O trabalho do Corpo de Bombeiros só termina quando todos os focos de fumaça estiverem debelados. Da maneira como tudo está aqui agora, o fogo pode voltar e as chamas se alastrarem novamente. A cada momento, eles jogam um pouco de água para que isso não volte a acontecer. A partir daqui, no momento em que o Corpo de Bombeiros sair do local, começa o trabalho da Defesa Civil, que tem que fazer o cadastro das famílias afetadas. A Defesa Civil toma as providências com a situação dos seus técnicos, se vai ser alocado, se não vai ser, se precisa demolir, se vai ser arranjado um local para essas famílias ficarem, e a parte é mais administrativa. É muito difícil precisar nesse momento, né? Qual teria sido a causa do incêndio? Sim, porque não houve comentários, disseram que já viram a fumaça e não dá para... Mas aí com a perícia, um laudo pericial, com certeza é identificável. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos foi acionada para o atendimento socioassistencial. Ao todo, moradores das residências, 7 famílias, um total de 19 pessoas. 5 cestas básicas foram entregues e 3 famílias foram inseridas no auxílio aluguel. A Secretaria também irá auxiliar as famílias na emissão da segunda via de documentação básica, que foi perdida no incêndio. E no começo da noite de ontem, vários moradores do conjunto Nossa Senhora de Fátima fizeram um protesto. Segundo eles, um menor de 15 anos foi atingido por um tiro de um disparo de uma arma de fogo de um policial militar que estava fazendo um patrulhamento de rotina na área. Correria e medo. Moradores exaltados. As principais ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima foram fechadas. Os moradores atearam fogo em pneus e madeiras. Durante meia hora, ninguém entrava ou saía da comunidade. Mais de 30 policiais da Rocan foram ao local para evitar que o protesto continuasse. O motivo da manifestação foi um morador da comunidade ferido por um tiro de arma de fogo. Segundo os moradores, por volta das 4 horas da tarde, o adolescente de 15 anos se preparava para jogar futebol juntamente com os amigos nesta rua que fica na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Segundo os moradores, ele teria entrado em um terreno aqui próximo para buscar a bola, quando foi surpreendido por um policial militar que disparou um tiro na cabeça desse jovem. A vítima foi socorrida e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A área onde o jovem foi atingido fica ao lado de uma boca de fumo. O irmão da vítima, que estava no momento em que tudo aconteceu, diz que o menor nunca teve envolvimento com o crime. Aí ele viu que ele estava tirado, ele pegou, botou ele dentro da viatura e levou. Aí quando chegou lá, nós chegamos lá com a minha mãe lá, ele falou, Bessi, olha aqui a arma que o seu filho tava, deu 2 tiros em cima de nós. Mentira que meu irmão nem arma tem, mano. Meu irmão é de menor, falaram que nada, ele é de maior e tal, não sei o quê. Que nada, mano. Mostraram só a arma, mas ele não tem arma não, mano. Foi só um tiro, nós temos a cápsula, mano. Moradores apavorados. Segundo a comunidade, o bairro é dominado pelo tráfico de drogas. Depois da confusão, o sentimento que toma conta de quem mora no local é um só. Medo, revolta deles voltarem, como a menina está falando aqui. Medo, revolta deles voltarem, porque quando a gente faz isso, eles já ameaçam a gente. Várias e várias vezes eu fui ameaçada lá na minha casa.
O adolescente foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por um procedimento cirúrgico e segue internado. Já a Polícia Militar não se manifestou sobre o assunto até esse momento. E ainda devem durar por mais um mês as obras ali na Avenida Djalma Batista. A notícia não agradou muito quem precisa da via para trabalhar ou para transitar por lá. Desde o dia 9 de março, quem precisa passar pela Avenida Djalma Batista tem de ter muita paciência. E mesmo com uma das faixas liberada, as reclamações não param. O trânsito fica meio impecável, né? Porque na hora de 6 horas que todo mundo está chegando no seu trabalho, né? A gente pega esse trânsito aqui. Complicado, né? Atrapalha porque são poucas as vias de saída. Então todas as outras ficam muito cheias. Precisa resolver logo. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra foi necessária para reformar e reestruturar toda a rede de drenagem profunda que existia no local e que estava comprometida. 60% do serviço já foi concluído e a previsão é que os trabalhos ainda durem por mais um mês. Temos uma grande vitória porque a parte da tubulação implantada tanto na Djalma como na lateral ali do McDonald's já está em fase de finalizar, né? E depois é só mesmo fazer os preparativos para as caixas coletoras. E já tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente vai falar sobre a revogação do abono salarial dos secretários de governo. A gente também fala de mais um aumento da gasolina. É bom preparar o bolso. O Manhã no Ar volta em instantes. Não saia daí.